Nas belas estradas da Islândia, um jovem casal americano estava chegando para passar umas férias maravilhosas juntos. O Riley trouxe uma câmera antiga para tirar algumas fotos e a sua namorada Jenai posa alegremente para elas. Depois de se acomodarem no quarto de hotel, eles dão um passeio pela Islândia, que os leva a geysers ativos e fontes termais. Mais tarde, durante o jantar, a Jenai se pergunta se eles conseguirão encontrar filme para uma câmera tão antiga assim, mas o Riley garante a ela que ele trouxe o suficiente e recusa a oferta dela para comprar uma moderna para ele. Ele explica que não quer que o computador corrija tudo automaticamente e prefere capturar o momento com todas as suas imperfeições. Depois disso, eles continuam a visitar todos os pontos turísticos importantes, como uma igreja histórica e algumas belas cachoeiras. À noite, eles voltam ao hotel para dormir. Só que mais tarde, no meio da noite, a Jenai acorda e olha pela janela, percebendo uma luz brilhante muito forte, tomando conta do céu por alguns segundos antes de desaparecer. Na manhã seguinte, o casal desce para tomar um café da manhã, mas vê o buffet vazio e nenhum funcionário por perto. Eles decidem tomar café em um café mesmo, mas quando saem, encontram as ruas vazias e silenciosas. Depois de verificar a hora para ter certeza de que não é muito cedo, eles se perguntam se é algum feriado especial e começam a entrar em diferentes locais. Mas é como se todas as pessoas da cidade tivessem desaparecido, menos eles. Em pânico, eles vagam por aí e procuram um pouco mais até que finalmente desistem e aceitam a verdade. Eles estão sozinhos. Eles tentam ligar para parentes nos seus telefones, mas ninguém atende. E quando o Riley verifica a televisão, ele descobre que todos os canais de notícias estão desligados. As redes sociais também ficam em silêncio e o casal decide voltar para o hotel. O Riley usa o seu computador e confirma que a internet estava funcionando, mas os sites não foram atualizados desde ontem à noite. Desesperado por uma explicação, o Riley verifica as câmeras de segurança em todo o mundo, mas para sua surpresa, as ruas estão literalmente vazias em todos os lugares. Em uma negação profunda, o Riley diz que deve haver mais alguém lá fora, então ele sai em busca de pessoas de novo, mas o resultado é o mesmo. Ficando agitado e desesperado por uma solução, o Riley percebe um carro com uma janela aberta e eles o usam para vasculhar a cidade mais a fundo, mas ainda assim não encontram ninguém. Por fim, eles dirigem até o campo, sem nunca encontrarem ninguém. A Jenai se pergunta se o apocalipse finalmente chegou, e após a insistência do Riley, ela tenta entrar em contato com a mãe de novo, mas sem sucesso. Quando finalmente desistem, eles tentam entrar em conforto no fato de que pelo menos eles têm um ao outro. Quando a noite cai, eles voltam pro hotel e a Jenai já estava bem cansada e chateada, que fica bem irritada quando precisa pedir pro Riley 2 vezes para fechar as janelas. Na manhã seguinte, o Riley acorda primeiro e tenta acordar a Jenai, mas ela ainda estava de mau humor e se recusa a sair da cama. O Riley a deixa sozinha por um tempo, e quando ele volta mais tarde, a Jenai pergunta a ele como que eles vão voltar para casa, mas o Riley não tem ideia. A Jenai ainda sente saudade de casa, então o Riley tenta fazer o café que ela tanto gosta. Não é muito bom, mas a Jenai agradece o esforço dele. Depois eles decidem saquear uma mercearia próxima. Por hábito, a Jenai tem apenas algumas coisas nas suas mãos, mas o Riley, por outro lado, entrou no modo de sobrevivência e caminha empurrando carrinhos cheios de mantimentos. Então o Riley sai em busca de um carro novo com mais espaço para carregar todas as coisas que eles querem. Já que ninguém mais pode detê-los, eles fazem tudo o que eles querem. Quando eles voltam pro hotel, o Riley pega suas malas e anuncia que é hora de um upgrade. Então o casal sai em busca de uma boa casa para ficar. Assim que encontram uma que ambos aprovam, o Riley rapidamente fica confortável, mas a Jenai não deixa de se perguntar se é realmente tão simples assim. Em seguida, eles vão a uma loja de roupas e a Jenai de novo começa a pegar apenas 1 ou 2 itens. Mas logo o Riley a lembra da situação e juntos eles experimentam todos os tipos sem se limitarem, o que traz um pouco de diversão para eles. Eles também ingerem álcool e bebem enquanto jogam banco imobiliário e aproveitam. Na manhã seguinte, no café da manhã, a Jenai se pergunta se eles estão sendo testados. E em troca, o Riley pergunta se ela acredita em Deus e se tudo acontece de acordo com o plano dele. No entanto, a Jenai responde que crença e fé são coisas diferentes. Tentando confortá-la, o Riley diz pra ela que o mundo atualmente tá mostrando pra eles fazerem o que eles quiserem. Depois disso, eles dirigem pro campo, e a Jenai estava tão relaxada que põe os pés na janela e deixa o vento levar seus sapatos. Eventualmente, eles chegam às piscinas geotérmicas. O Riley coloca um pano na grama para que possam deitar juntos e se abraçar.
Quando o Riley decide tirar uma soneca, a Jenai se levanta e tira a roupa enquanto caminha para a piscina. O Riley percebe isso e a segue enquanto tira fotos até que a Jenai finalmente tira a roupa e pula na água. O Riley não hesita em seguir o seu exemplo e logo o casal fica junto na piscina. Em seguida o casal tira uma soneca juntos e algumas horas depois a Jenai acorda primeiro e decide dar um passeio pelos belos campos. Quando o Riley também acorda, ele continua tirando fotos dela linda entre as flores. À noite, eles voltam para a cidade, e na mercearia, o Riley estava brincando como uma criança, o que faz ele cair e machucar o seu braço. Naquela noite, eles concordam em ir para um jantar romântico e até se vestem bem para a ocasião. No entanto, a Jenai não consegue parar de pensar no que aconteceu na loja, e chama a atenção do Riley pelo seu comportamento, apontando que eles precisam ter cuidado porque se algo acontecer, não há médicos ou bombeiros que possam ajudá-los. No entanto, o Riley acha que ela estava exagerando e só quer continuar se divertindo, o que deixa a Jenai bem chateada e faz ela sair furiosa dali. Momentos depois, o Riley caminha pela cidade deserta com um buquê na mão e chega à casa que eles pegaram. Ele encontra a Jenai deitada de mau humor. Não gostando de vê-la assim, o Riley promete que será mais cuidadoso a partir de agora. Então a Jenai se levanta e fala sobre seu livro favorito, lamentando não ter trazido ele nas férias. O Riley sugere a ela que eles simplesmente peguem uma outra cópia por ali, mas a Jenai só quer o dela, porque foi um presente do seu pai e serviu como seu registro de todas as coisas importantes e significativas que aconteceram na sua vida. Por exemplo, a primeira vez que ela admitiu que amava o Riley, ela escreveu naquele livro. O Riley sorri, mas também diz a ela que ela tem tudo que eles precisam aqui, belas paisagens e um ao outro. O resto eles podem apenas construir. A Jenai não aceita bem isso e quer ir para casa, mas não há nada que eles possam fazer a respeito. Após outra viagem deles ali e muitas fotos novas, o casal volta para casa e a Jenai descobre que a água da torneira não estava mais correndo. O Riley come iogurte de mirtilo e isso desencadeia outra discussão, porque esse não é o que vence. Mas a Jenai quer que ele tenha muito mais cuidado com a comida porque eles não terão estoque infinito. E o Riley responde que eles podem plantar e caçar, mas a Jenai zomba da ideia. Algum tempo depois, o Riley nada sozinho enquanto a Jenai caminha até uma igreja onde encontra uma estátua com marcas estranhas nela. A Jenai não consegue deixar de falar com ele, desesperada por um sinal de que diga a ela o significado por trás de tudo isso. Em outra viagem fora da cidade, o casal chega a algumas fontes termais. O Riley pede a Jenai para ouvir as batidas do coração do mundo e admite que ama a Islândia. Depois disso, eles chegam a uma praia com rochas vulcânicas e o Riley tenta compartilhar com ela uma lenda sobre trolls, mas a Jenai estraga o momento apontando que eles não têm água potável. Em seguida, eles param na fuselagem de um avião acidentado. O Riley tira várias fotos porque acha lindo. No entanto, isso perturba a Jenai e ela diz que é apenas lixo morto que sobreviveu à sua utilidade. Ela também grita que o Riley não pode apenas mudar o cenário para animá-la magicamente. O Riley pergunta o que eles devem fazer, mas a Jenai apenas diz para ele abrir os olhos e vai embora, deixando o Riley para dormir ali no avião. Naquela noite, a Jenai dorme no carro no meio do nada. E pela manhã, ela retorna ao avião para encontrar o Riley. Quando ele acorda, nenhum dos dois diz uma única palavra. A Jenai simplesmente compartilha algo para beber antes de voltarem para a cidade. No resto do dia, o Riley anda pela cidade e tira fotos de todos os grafites e artes públicas que ele encontra. Uma determinada obra de arte com olhos assombrados o deixa apavorado, fazendo ele jogar o filme fora. Enquanto isso, a Jenai passa o tempo navegando na internet, procurando notificações e tentando entrar em contato com pessoas, mas sem sucesso. Mais tarde, a Jenai decide ir para uma igreja para orar. O Riley visita várias lojas para começar a coletar peças para um projeto que ele tem em mente. Ao pegar o elevador, ele se assusta com as portas se fechando repentinamente e pensa que estava trancado lá dentro. Felizmente, as portas se abrem por conta própria. O Riley vai para casa, mas não encontra a Jenai por perto. Então, ele se mantém ocupado construindo engenhocas. Enquanto isso, a Jenai estava alimentando um cavalo e curtindo a companhia dos animais, já que essa é a única visão da vida que ela vê há um bom tempo. Depois disso, o casal estava viajando de novo e a Jenai dirige enquanto escuta mensagens antigas no seu correio de voz para lembrar como eram seus amigos e familiares. Depois de passar perto de algumas geleiras, eles saem do carro e exploram os arredores. Então eles se sentam juntos em uma geleira. A Jenai fala sobre a força da natureza que limpa a terra, dizendo que talvez
Deus tenha ficado impaciente. No entanto, Riley acha que o futuro é incerto e ele não desistirá do relacionamento. Mais tarde, o casal retorna à cidade e a Jenai encontra um local para revelar as fotos. Ela também encontra uma floricultura, mas sua empolgação desaparece quando ela percebe que as flores estavam mortas. O Riley a convence a procurar flores em outro lugar, apontando que eles precisam dar uma mudança de cenário. Por fim, eles chegam em uma cabana na beira de um lago que tem uma lareira que desejam usar. O Riley decide juntar um pouco de madeira e quando se aproxima da floresta, fica incrivelmente chocado ao encontrar um homem mais velho que se chama Nils. O homem não parece estar bem e o casal imediatamente divide seus suprimentos com ele antes de levá-lo para dentro. O Nils confirma que não viu mais ninguém e que saiu da cidade após o incidente porque, se o mundo acabar, ele quer estar aqui quando isso acontecer. Durante a conversa, o Nils não para de tossir muito e o Riley tenta incentivá-lo a viver com eles. A Jenai também agradece por ter encontrado ele, mas não importa quais palavras eles usem. O Neil parece ter aceitado seu destino, o que irrita o Riley. Mais tarde, no meio da noite, enquanto o Riley dorme, a Jenai se senta em frente à lareira e conta ao Nils sobre as férias e o quanto ela sente falta de casa. Em troca, o Nils conta a ela sobre a sua própria família, que se tornou estranha para ele porque ele passou a vida no mar. Ele também menciona a palavra galesa, que significa luto por um lar que nunca se pode voltar ou nunca existiu. A Jenai acha que Deus os abandonou, mas o Nils acha que tudo isso é essencialmente sem sentido. Na manhã seguinte, o Riley acorda a Jenai e traz más notícias. O Nils morreu durante o sono. A Jenai vai confirmar com seus próprios olhos, e enquanto o Riley sai para cavar um buraco para enterrá-lo. Quando a Jenai sai, ela diz que não vê sentido em enterrar o Nils. Isso desencadeia outra discussão sobre se eles deveriam se concentrar em encontrar mais pessoas ou em sobreviver. O Riley diz que eles já estavam procurando o suficiente, mas a Jenai acha que eles realmente não procuraram nada. Quando eles voltam para a cidade, a Jenai pega um pouco de fita adesiva e começa a marcar as casas abandonadas. O Riley a segue para apontar que isso não estava sendo feito para procurar os vivos, mas sim para marcar os mortos. Ele também implora para que ela volte para casa. No entanto, a Jenai diz que não há casa aqui. Outra discussão se segue, e embora o Riley possa dizer que a Jenai estava procurando por respostas celestiais, ele acha que é inútil porque eles não podem mudar nada do que está acontecendo aqui. Ele tenta convencer a Jenai de que eles ainda podem viver uma vida boa juntos, mas a Jenai admite que nem sabe mais o que é isso. Algum tempo depois, o Riley termina de construir um moinho de vento antes de tentar convencer a Jenai de novo. Ele a leva até um rio e pede que ela se lembre da geleira que eles se sentaram, explicando que a água que derrete da geleira é o que cria esse rio. Seu objetivo é lembrar a Jenai que a vida está sempre tentando se adaptar. Isso faz com que o casal compartilhe um abraço emocionante e um beijo. Mais tarde, durante o jantar, eles compartilham o resto da água, enquanto ela lava a louça. O laptop da Jenai recebe um e-mail. A Jenai corre para verificar o que era aquilo. No entanto, ela descobre que é apenas uma foto mandada pelo Riley. Aqui, ela chora de decepção e aceita que de fato não há mais ninguém lá fora. Na manhã seguinte, o Riley encontra um enorme envelope com seu nome. Depois de ativar a bomba de água que ele construiu, ele olha o que tem lá dentro. Ali, ele encontra algumas fotos reveladas. No entanto, ao ver a expressão da Jenai nelas, o preocupa muito. Então ele sai correndo de casa e dirige para encontrá-la. A Jenai estava com o carro estacionado perto da piscina geotérmica. E quando ele se aproxima, ele fica arrasado ao encontrar o corpo dela flutuando na água porque ela tirou a sua própria vida. Ela não aguentava mais a situação. O Riley tirou ela da água, mas não há nada que ele pudesse fazer agora. Então, ele segue o exemplo dela. Mas seus instintos de sobrevivência são muito fortes. O Riley se agarra ao corpo dela chorando muito. Assim que se acalma, ele decide ir embora, deixando a Jenai para trás. O Riley volta para o carro e começa a dirigir, imaginando o que vai acontecer com ele agora, que estava sozinho de verdade, nesse mundo gigantesco.